Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês essa indicação das ações mais recomendadas para a semana, segundo 10 carteiras, 10 casas de análise. Quero passar por cada uma delas e depois quero que vocês opinem o que vocês acham destas recomendações. Então vamos lá. A primeira indicação aqui é da Vale. Sim, a Vale, né? Então, nesses últimos 12 meses, sofrendo um pouco aqui a flutuação do minério de ferro, né? Ela já subiu aí cerca de 3%, não bateu o nosso CDI, porém, em contrapartida, ela vem remunerando muito bem seus acionistas na ordem dos dividendos, né? Então, aqui só nos últimos 12 meses deu de retorno 5,78% em dividendos. Interessante que ela está numa simetria muito importante, ela está cotada hoje a 69,24, já bateu uma mínima, né, de um ano em R$ 61 reais e um teto de 93. Quando a gente diz que está numa simetria, ela está praticamente no meio do caminho, né? Na verdade, ela está mais colada aqui com o fundo do que com o teto, né? Quando a gente olha aqui no período de um ano, veja que ela já bateu aqui o teto dos 91, já bateu uma mínima de 61 e ela está aqui tentando recuperar, ok? Dando uma olhada um pouco nos seus indicadores, lembrando que a Vale é uma das principais ações da nossa Bolsa de Valores, vamos olhar aqui sobre o seu valuation, né? Está com 70% de ágio, né, o seu preço sobre valor patrimonial, 1,7, interessante. Um PL de 5,57, uma empresa como a Vale, podemos dizer que ele está bem descontada. Né? Lembrando que Graham diz que empresas até 15 são um bom negócio, segundo o Graham, e aqui ela está com 5,57. Significa que em 5 anos e meio você vai ter retorno do seu capital investido, ok? E aqui significa que o preço dela em cotação de bolsa está 70%, né? 1,7 vezes mais do que o seu patrimônio. Muito bem. O que mais a gente pode observar? Suas margens, né? A Vale vem operando com excelentes margens, né? O retorno sobre o patrimônio, né? O Return of Equity, na ordem de 30%, o que é muito bom. Uma margem líquida, né? De 27%. Crescimento de receitas e crescimento de lucros na ordem de 2 dígitos com gosto, né, pessoal? Uma outra coisa interessante, novo indicador de preços, segundo o Barsi, vocês podem dar uma pesquisada aí, é a quantidade de ações alugadas. Notamos que, como a taxa está muito baixa de aluguel de ações, podemos presumir ou entender aqui que tem poucas ações a serem alugadas, né, ou alugadas, o que não empurra o preço tão para baixo assim, ou seja, não força, não segura ele lá embaixo, ok? Aqui é mais mesmo por cotação do minério de ferro, tá bom? Nossa próxima ação GGBR4, Gerdau. Então, ela é a segunda na lista aí de indicação das casas de análise, né, para esta semana. Lembrando que só neste ano ela já subiu mais do que o nosso CDI, 15,54. Ela paga excelentes dividendos. Até faço uma recomendação para que vocês assistam alguns vídeos aí do canal, onde mostra, né? A gente faz ali um cálculo de Graham e mostra que ela sempre aparece em primeiro lugar ali das eficiências, né? Na casa dos cálculos de preço justo. Ela está hoje um pouco mais próxima do piso dela, né? Está cotada a 25,05, já bateu uma mínima de 20,66 e uma máxima de 32,10. O dividendo dela é muito alto, né, pessoal? Nos últimos 12 meses. Até, se a gente fizer aqui um comparativo de preço justo, né? Ó, pegar aqui, por exemplo, o dividendo, os últimos 5 anos, agrupar por ano, tirar uma média aqui. Pagou bastante, pagou pouquinho, mas tirar uma média aqui de 1,60, por exemplo, né, nos últimos 5 anos. A gente pegar 1,6 dividido por 0,06, preço justo dela R$ 26. Hoje ela está sendo cotada a 25. Está um pouquinho abaixo do seu preço justo, né? Seu preço teto aí dos dividendos de 6%, tá bom? Vamos olhar aqui o seu valuation, ela está abaixo do seu valor patrimonial, um PL também mais baixo do que, por exemplo, da Vale. Falando na questão de endividamento, dívida para ela não é um problema. Lembrando que aqui a dívida líquida sobre o patrimônio líquido pode ir até 1, ele está 0,13. E aqui sobre o EBITDA pode ir até 3, ele está em 0,41. Né? Então, dívida não é problema. Margem líquida de 2 dígitos, um ROI quase de 20% e crescimento de receitas também com 2 dígitos. O lucro a gente precisa dar uma olhada no report, aqui não aparece, é bom a gente dar uma olhada. Ela tem um pouco mais de ações alugadas, a gente pode perceber aqui pela taxa tanto do tomador quanto do doador, tem um pouco
mais de ações sendo alugadas, o que pode segurar um pouco o preço dela, ok? Questão dos dividendos a gente já falou e historicamente ela vem pagando aí bons dividendos, né? Pelo menos aí nos últimos 3 anos, 11%, 12% e quase 13%. Caçadores de dividendos gostam de GGBR4, Gerdau, uma empresa centenária? Comenta aí, tá bom? Nossa próxima ação é a CISAN, CSAN3, não é CSN, tá, pessoal? É a COSAN, uma das maiores empresas, dos maiores grupos, né, empresários do nosso país, né? Família Queumeto de Piracicaba, grupo da parte de cana-de-açúcar, ok? No último ano, né, o que vem acontecendo com ela? Ela vem dando um zigue-zague, 18, cai para 13, aqui foi uma excelente oportunidade para muitos, né? Já subiu até 20 um pouquinho e agora está caindo, dando uma consolidação. Nos últimos 12 meses não retornou muito para os seus acionistas na questão de valorização. De dividendos, a Cosan, até o Barsi fala muito, ela é uma empresa que devolve a valorização na forma das suas ações, ok? Então, por exemplo, Cosan entrou num programa de recompra onde ela vai pegar algumas dessas ações de recompra nesse período de 2 anos, ela vai jogar em tesouraria e depois ela vai anular essas ações, vai fazer com que a participação dos seus acionistas aumente sobre o capital investido. É diferente de uma emissão, né, de ações, ela vai anular algumas ações que ela vai comprando. Então, aquilo que você tinha, por exemplo, 1% da empresa vai crescer para 1,2%, 1,3%, 1,4%, ok? Certo? Interessante essa estratégia. A própria empresa entende que ela está barata e lançou um programa aí de recompra, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no seu preço sobre valor patrimonial, quase 2, está um pouquinho mais cara, mas dado o tipo de empresa, interessante. O PL está distorcido, não tem problema. Outra coisa que a gente pode dar uma olhada, né, é aqui nas margens. A margem líquida está apertada, ela está passando aí por uns CAPEX. Ela teve que tirar um pouco de dinheiro em caixa, né, porque ela aumentou muito a sua participação em outras empresas. Né, então, ela aumentou a participação, por exemplo, em Vale, é dona da Rumo, ExxonMobil, a parte de distribuição de óleo, enfim, ela é uma empresa que está em amplo crescimento. Então, ela comprometeu um pouco aqui a questão das margens e do caixa, tá? A gente pode até observar que a dívida dela está maior do que 1, com gosto, né? E aqui o EBITDA podia até 3, ela já estourou, tá? Então ela está um pouco alavancada. Quando a gente fala o termo alavancado, significa que ela estourou ali o limite do cartão de crédito para ela aumentar o número de ativos aqui no seu portfólio, ok? Mas as receitas estão crescentes, então significa que o dinheiro, o fluxo está vindo, mas ela gastou um pouquinho mais do que tinha, tá bom? Mas aqui é plano de investimento, né? Ok? Certo? Fato é que o mercado não entende que ela é uma ação assim perigosa nessa questão de fazendo investimentos, né, que não traz muito valor, até porque a taxa de tomador e doador aqui das ações alugadas está muito baixa, né? Segundo o Barsi, é uma das principais, né, junto com o Klabin, uma das principais empresas da nossa bolsa de valores, ok? Nossa próxima ação do setor de shopping, shopping center, Alço 3, Allianz Sonae. O que você acha desse setor, né? Nos últimos 12 meses, devolveu aqui, já no pós-pandêmico, né, quase 30%, paga dividendos, modesto, mas paga. Neste ano ela vem subindo bastante, né? Esse setor passou por uma situação bem difícil, mas ela vem se recuperando. A questão do valuation da empresa, a gente pode observar que ela está abaixo do seu valor patrimonial. O seu PL também está bem raso, 4,24. Você investe, depois de 4 anos você recebe aquilo que você investiu, ok? Questão de dívida, diferente, por exemplo, da Cosan, claro, são setores diferentes, né? Que a gente pode observar que ela tem dinheiro em caixa. Tá vendo que está negativo? Significa que ela não tem dívida, ela tem dinheiro em caixa, ok? Tanto EBITDA quanto por patrimônio líquido. Outra coisa interessante para a gente observar, margem líquida 172%. Pois é, bastante margem, né? O ROI de 21%, o ROIC de 26%, a parte de receitas vem crescendo bastante. E olha, os lucros, até por causa do pós-pandêmico, quase 100% de aumento de lucros. Pois é. Haja visto que muitas casas de análise estão recomendando, até porque a taxa de aluguel aqui, tomador e doador, está bem baixa, né? Então não tem muitas ações alugadas, né? Diferente, por exemplo, de IRB, Cielo, onde o mercado aplica uma pressão negativa muito grande, né? Alugando aquelas ações para depois recomprá-las mais barato, não é o que acontece aqui nessas ações que a gente está observando, ok? Vamos para a nossa próxima.
A nossa próxima, bem conhecida, um dos principais indicativos do nosso IBOV, o ITUB, Banco Itaú Unibanco, né? A ação está sendo cotada hoje a 27,61, já bateu uma mínima de 22,64 e uma máxima de 30, ok? Dividendos sempre paga, 5,41. Ela não andou muito nos últimos 12 meses, 2,30%. Pois é, ficou meio que no 0 a 0. Ela também tem um beta, né? Significa que é uma variação para cima e para baixo, não é tão alto assim. O que a gente pode observar aqui da relação dos seus valuations, ela está um pouco esticada em relação ao seu preço sobre valor patrimonial e o PL um pouco alto também, 8,58. Por exemplo, o Banco do Brasil é bem menor, a gente vai ver mais para frente. As margens têm uma excelente eficiência, né? A dívida aqui você pode perceber que não aparece porque banco, setor financeiro, não tem esses indicadores de dívida por patrimônio líquido, ok? Certo? Então isso daqui você desconsidera. Você pode considerar o passivo versus ativo, tá? Se as contas são maiores do que os créditos. 92% significa que tem mais crédito do que conta, né? Muito bem. Outras coisas que a gente pode olhar aqui da eficiência dele, né? Tem um ROI de 17% e uma margem líquida de quase 2 dígitos, 9%. Seu crescimento de receita também 2 dígitos e o lucro está um pouco apertado, né? 6%, ok? Muito baixo aqui, né? A questão do aluguel das ações, não tem muitas ações sendo alugadas, o pessoal não está fazendo um short aqui tão amplo assim das ações do Itaú, tá bom? Pessoal, convido vocês a seguir o nosso canal. Nós estamos fazendo aqui um trabalho e remodelamos o propósito desse nosso canal, né? Hoje o propósito é construir ou ser a melhor comunidade de investimento do YouTube. Só para você saber, sou uma pessoa assim como você, que tem o trabalho, mas tiro um pouco do tempo para estudar sobre o mercado de valores. E esse conhecimento que eu venho adquirindo, eu gosto muito de compartilhar com todos vocês. Então, se você se interessa, se alinha com esse propósito e quer fazer parte da melhor comunidade de investimento no YouTube, eu convido você a seguir o nosso canal. Nossa próxima, essa sim, Banco do Brasil. Você tem ela em carteira? Se você é um daqueles da nossa comunidade, os caçadores de dividendos, loucos, sedentos por dividendos, com certeza você deve ter ela em carteira, ok? Muito bem, as empresas aqui, as casas de análise recomendando, a gente pode perceber que neste ano ela recuperou bem. Aqueles que conseguiram pegar na faixa de 23, 24, 25 reais, eu deixo aqui os meus parabéns. Então aqui já aumentou 30%. Os dividendos, dividendo é brilho para os olhos, né? Quase 10% aqui de Banco do Brasil. Já bateu uma máxima de 50,89 e uma mínima de 29. Escreve aí no chat quem conseguiu pegar essa mínima aqui ou parecido, né? E hoje tá cotado a R$ 47. Vamos tentar achar aqui o preço teto de Banco do Brasil? Vamos lá, eu vou pegar aqui os dividendos trimestrais, né, que ela paga, pegar aqui por ano, dá para pegar uma média bem razoável aqui, por volta de 2,50, 2,60, 2,60 por 0,06, preço justo 43. Realmente eu tenho visto até o pessoal da GF, da família Barsi, falando que não está comprando a este preço, mas abaixo de 30 eles compram de baseada, né? Pode até pesquisar aí na internet. Muito bem. Vamos dar uma olhada nos múltiplos? Olha só que interessante, o Banco do Brasil ele é negociado abaixo do seu valor patrimonial. Isso aqui representa que quem investe em Banco do Brasil tem um risco muito baixo, né, de perder dinheiro. O PL, né, diferente ali do YouTube, né, é 4,19. O Itaú está quase o dobro, né, no seu PL aqui, quando a gente olha, 8,58. Olha a diferença, como o Banco do Brasil está descontado. E ainda pagando mais dividendo, bom histórico de dividendos, né? Paga sempre bons dividendos o Banco do Brasil. Quando a gente olha para as margens, especialmente aqui a parte do rural, né, que o Brasil segue muito, né, é muito forte, 12%, um ROI de 20%, crescimento de receita quase 2 dígitos e de lucro 2 dígitos com gosto, né? As casas de análise ou os grandes grupos de investimento não estão apostando na queda, tanto é que a taxa de tomador e doador aqui do aluguel das ações está bem baixo, né? Na ordem de 0,07. Ninguém está shorteando aqui, ok? Certo? Tem Banco do Brasil? Comenta aí. Nossa próxima área de telecom, né? Telefonia, o T do setor best das empresas perenes. Telefônica Brasil. É a sua preferida aí na área de telecom? Recentemente nós fizemos um vídeo sobre algumas pequenas do Telecom, né? Sobre a Unifique, sobre a Brisanet, perdão, e sobre a Desktop. Okay? Depois dá uma olhada lá, você vai ver.
Muito bem, o que a gente pode falar aqui? Valorização nos últimos 12 meses, 11%. Está no preço atual de R$ 44,40. Está batendo a sua máxima das últimas 52 semanas. Pois é. A mínima 34 e paga bons dividendos e de uma forma constante, tá, pessoal? Bons dividendos e de forma constante. Ela está bem no limiar aqui do seu preço sobre valor patrimonial. O PL está um pouco esticado, passou de 15 aqui, está 17. A questão de dívida, tranquilo. Ela não tem dívidas assim que levante qualquer dúvida, né? As margens dela tá um pouquinho apertada, né? 8%. No setor é assim mesmo, por causa da concorrência. As receitas, 2%, que é baixo, e os lucros caíram um pouquinho, tá, pessoal? Você investe nesse setor? Comenta aí, ok? Nossa próxima, não sei se você já pensou em ter esta ação na sua carteira. A Vivara, né? Parte de joalheria de luxo, né? Os shoppings de luxo normalmente tem esta loja, a parte de joia, enfim. Nos últimos 12 meses, subiu 6%. Dividendo, paga um dividendo pequeno, mas aqui tem mais retorno na forma de valorização das suas ações. Uma mínima de R$19, uma máxima de 31 e está em 27, praticamente no meio do caminho aqui, tá bom? Outra coisa interessante que a gente pode observar é uma recuperação nesses últimos 6 meses. Ó. Se você observar, ela saiu aqui do piso de por volta de R$19 e quase dobrou de valor, tá bom? Vamos dar uma olhada na questão do seu valuation. Ela está cotada acima do seu valor patrimonial. Isso porque Vivara agrega marca ao seu produto, né? O PL também está bem esticado. O dividendo, ela paga um dividendo modesto, né? A gente pode dizer. Não tem dívidas, ok? É uma empresa de pouquíssimas dívidas. E as suas margens são muito boas, ó. Margem líquida, 18%. Tá vendo? Um ROI de 20%. Aqui ainda não tivemos receitas e lucros nos últimos 5 anos, porque ela não tem ainda 5 anos de mercado aqui na Bolsa, tá bom? Parte de aluguel de ações também bem moderado. Os grandes investidores não estão assim apostando na queda destas ações, tanto é que tem exercido uma pressão muito baixa aqui, ainda mais sobre o aluguel destas ações, tá bom? Muito bem. Nossa próxima ação para ser analisada é uma blue chip da nossa bolsa, Suzano, uma das empresas mais antigas aí, né? Papel e celulose. Nos últimos 12 meses já aumentou 22% a sua cotação, paga um yield, um dividend yield, né? Assim, moderado, a gente não pode nem falar que é pouco e nem que é muito, que nem Klabin, mas paga aí os seus 3%. E boa parte dessas valorizações ela devolve na cotação, tá? Eu me lembro quando eu comecei a investir na Bolsa de Valores, eu já cheguei a comprar a Suzano por R$22. Pois é. Hoje está a R$52, uma mínima de 38, uma máxima de 56. Está mais próximo das máximas aqui. Interessante que ela pegou aqui o boom das commodities, né, da celulose, depois caiu bastante, caiu aqui quase 40%, agora já subiu outros 30%, ok? Certo? Bem cíclico aqui na questão da celulose. Né? Vamos dar uma olhada nos seus valuations. Uma empresa como a Suzano, até que não está tão esticada, 1,63 vezes o seu preço sobre valor patrimonial. O PL dela está bem baixo, tá? Está bem descontado na bolsa. Veja, uma das maiores empresas do nosso país, né? Em 3 anos você recupera seu capital investido. Os dividendos também, olha lá, os dividendos vêm acompanhando, ela já pagou 6%, agora 3,41, mas não tem uma política de pagamento de dividendos, tá? Até o Barsi comenta muito isso, a diferença entre Suzano e Klabin. A dívida líquida está um pouquinho alta, talvez ela tenha feito algum hedge em dólar aqui, né? Lembrando que o dólar também influencia muito na cotação de Suzano e Klabin. A dívida sobre o EBITDA está um pouquinho mais controlada, as margens muito alta, tá, pessoal? Margem líquida quase 50%. O ROI, retorno sobre o equity, né? Sobre a empresa, 54%. Receitas subiu 36% e lucro subiu 66%, por isso dos dividendos. Os grandes investidores não estão apostando numa queda, pelo menos não no médio prazo, tanto é que as taxas de aluguel estão bem baixas, 0,04, impede que eles aluguem, né, com a perspectiva de comprar no futuro mais barato, não estão apostando na queda, ok? Interessante, né? E a nossa próxima empresa, a TOTUS, setor de tecnologia. Você investe no setor de tecnologia? Você acha um setor interessante aqui no Brasil? TOTUS, né? Parte de gerenciamento CRM, enfim, né? Uma grande empresa da Bolsa.
Só neste ano aqui, né, ela já também passou por alguns zigue-zagues, já subiu para 33, já caiu para 26, agora está no meio do caminho por volta de 30, né? Se a gente observar aqui, ela perdeu quase 2% nos últimos 12 meses, paga um dividendo bem modesto, teto de 33, piso de 24,83 e o valor atual no meio do caminho, R$ 28, ok? Vamos dar uma olhada no seu valuation? Quando a gente olha aqui, o preço sobre valor patrimonial, empresa de tecnologia é sempre alto, tá? 4, 4,1, né? 4 vezes mais do que o seu valor patrimonial está sendo cotado. E um PL de 37, pois é, bem caro, mas isso é típico de empresas de tecnologia, tá, pessoal? Quando a gente olha aqui para as dívidas, não tem dívida, tem dinheiro em caixa. Esse tipo de empresa gosta de ter dinheiro em caixa para fazer a compra, aquisições, chamadas de M&As. Então ela vê algumas empresas ali de tecnologia que estão destacando, ela vai lá e pum, a compra. Igual a TOTS fez com a RD Station, né? Muito bem, margem líquida de 12%, tem um ROI interessante de 11%, crescimento 2 dígitos também 11%, e de lucro, olha lá, as novas aquisições dela devolvendo os lucros, não, 39%, quase 40%, bastante lucro. Né? As empresas, né, as casas de análise não estão apostando numa queda, pelo menos não no médio prazo, não tem uma taxa de aluguel das ações tão alta assim, então a gente tem até uma certa segurança sobre o valor futuro, né? Eles não estão apostando, né? Não estão shorteando com a perspectiva de comprar mais barato mais para frente. Pessoal, gostou desta lista? O que você acha aqui dessas recomendações dessas 10 casas de análise? Se você gostou, considere dar um like, segue a gente aí no canal e agradeço muito aí vocês terem acompanhado. Até mais, tchau, tchau.